Professor, a gente percebe que com o aquecimento as geleiras estão se derretendo e o resultado é que os mares estão subindo no nível. Isso pode causar um caos social. Perfeito, né? Isso, inclusive, é uma das consequências, né, dos efeitos das mudanças climáticas, segundo o relatório do IPCC, né? Algumas regiões litorâneas, né, têm sofrido consequências desse aumento, né, ou seja, a elevação dos níveis dos mares e, consequentemente, cidades, ilhas estão sendo inundadas, né, em função desse aumento significativo, né? Se por um lado, como você colocou, se percebe que é algo da natureza e não do homem, então o homem vai poder fazer o quê para reverter essa questão das mudanças climáticas? Bom, veja bem, nós na verdade, mesmo que a gente passe para um cenário mais favorável com essas negociações, né, que na verdade os cenários apontam para um aumento de temperatura de 2 a 4,5 graus. Mesmo que a gente consiga chegar no nível mínimo de 2 graus, né, que seria a meta aí, para se manter o clima mais estável, né, nós já temos um preço a pagar por tudo isso, né? As temperaturas aumentaram, as cidades cada vez mais quentes. Então resta agora o homem buscar alternativas mais sustentáveis, de adaptações, né? Seria o próprio reflorestamento de áreas urbanas, a ideia de telhados verdes, né? Ou seja, dá para você trabalhar com tecnologias, né, baratas que podem atenuar, né, esse aquecimento, principalmente em áreas urbanas. A questão das mudanças climáticas atinge o ar. Agora, como é que ficam os biomas? Bom, consequentemente, né, o clima ele seria um elemento principal no funcionamento de toda a biota, né, dos ecossistemas. Então, ele é o elemento crucial. E aí, consequentemente, ocorrendo alterações climáticas, né, na própria atmosfera, você vai ter diretamente, né, reflexos nos biomas, né? Evidentemente que não dá para trabalhar na perspectiva, quando eu falo de bioma, na concepção mais global, seria, digamos assim, uma perspectiva mais de vários anos, né, para a gente compreender um pouco mais essas mudanças. Agora, é fato que na atividade agrícola isso já surte efeitos, né, quer na produção agrícola, né, a própria desertificação aqui no semiárido, né, em função dessas mudanças climáticas. Agora, a nível de bioma, a gente precisaria avaliar um pouco numa escala maior, para se ter, digamos assim, resultados mais eficazes, né, mais consistentes. Você defende aí uma política voltada para uma preparação para coisas mais no futuro, uma Perfeito. adaptação para o futuro. Na verdade, o que se discute hoje na COP21 em Paris é justamente essa concepção de adaptação, né? O que é que os países estão fazendo para se adaptar às mudanças climáticas, né? O grande problema é que nós não planejamos, nós acabamos mergulhando num paradigma desenvolvimentista, né, de crescimento econômico, material, e esquecemos das externalidades, que seriam o quê? Toda essa crise ambiental que a sociedade hoje está pagando o preço. Então hoje a gente teria que trabalhar na perspectiva de adaptação, mitigar o que já está acontecendo e se adaptar a essas possíveis mudanças climáticas. O El Niño está sofrendo mudanças e é o resultado das mudanças climáticas. Sim, alguns cientistas afirmam, não posso te falar isso 100%, porque como eu te falei anteriormente, tratar do clima é algo muito complexo, né? Ainda existem muitas controvérsias dentro da própria academia. Mas é visível, é notório, que o próprio El Niño, né, que ocorria a cada, em média, 7 anos, né, esse período tem se encurtado, então ocorrendo a cada 4, 3 anos. Né? E que esse El Niño que estamos vivenciando tem sido um dos mais prolongados dos últimos 15 anos. Né? Você tem elevações aí de temperatura, que a média seria 1 grau, a gente pode chegar a 2 graus. Né? E por aí você vê a intensidade desse El Niño, né, que está acontecendo nesse momento. Professor, você tem um estudo voltado para João Pessoa quanto às mudanças climáticas. Fala sobre um pouco desse estudo. Perfeito, né? Eu sempre digo que a nível de cidade, né, aí sim a gente pode falar em mudanças climáticas propriamente dita, né? Então foi uma tese de doutorado, foi defendida em 2011, né, onde nós verificamos que João Pessoa, né, com seu crescimento urbano a partir da década de 60, né, consequentemente alterou o uso e cobertura do solo, né, a malha urbana cresceu, né, a cidade se verticalizou e isso trouxe, consequentemente, né, alterações climáticas na própria cidade, no campo térmico da cidade, né, com a formação de ilhas de calor, desconforto térmico para a população, né, e foi constatado nesse estudo que na própria cidade de João Pessoa a gente encontra ilhas de calor de até 5 graus. Né, uma cidade, vamos dizer assim, de pequeno porte, né, mas são ilhas de calor muito próximas de uma cidade como Londres. Em Londres nós encontramos 8 graus em média.
né? E João Pessoa 5 graus, mas os cenários apontam que se a cidade continuar crescendo sem um planejamento prévio, isso pode cada vez mais se intensificar e essas ilhas de calor cada vez mais tornarem grandes proporções, trazendo assim consequências para a saúde da população. Quando você fala em ilhas, são diversos pontos de calores. Seriam hot points, né? Um exemplo didático seria você pegar uma área com semelhanças naturais, como o próprio Parque Arroio da Câmara, e você compara essa área com o bairro de Manaíra, por exemplo, bastante urbanizado, pavimentado e verticalizado. Então, nesse estudo, a gente verificou que há uma diferença de até 5 graus de ambientes mais arborizados, né, para ambientes mais edificados, como o bairro de Manaíra, Cabo Branco, Bancários. Quer dizer, na área onde há plantas, né, esse calor seria ameno. Perfeito, perfeito. Né? A vegetação, principalmente em áreas urbanas, ela presta um grande serviço ambiental, né? Através do sombreamento, do processo de evapotranspiração, né? Que faz com que as temperaturas acabem ficando um pouco mais amenas, né? Então seria um serviço gratuito, né? E muitas vezes a gente acaba não conseguindo enxergar isso, mas é um serviço que ela presta para uma qualidade melhor do clima. Agora, quando se coloca litoral em relação ao sertão, por exemplo, ou o Cariri, aqui no litoral vai ser bem mais frio. Sim, né? Nós temos aqui um clima tropical úmido, né? A própria influência da maritimidade. Lá nós temos um clima semiárido. Mas quando a gente fala de amplitude térmica, as noites em regiões semiáridas são mais frias, porque você tem uma amplitude térmica maior em função do fator continentalidade, né? Mas de forma geral o clima semiárido é um clima bem mais escasso em termos pluviométricos, um clima com altas temperaturas, né? E aí você vê toda a problemática lá do semiárido. Deixar bem claro que a questão do semiárido, a gente fala muito em clima, em chuva, mas é uma questão muito mais política, de políticas públicas, né? Porque a estiagem, sim, é um processo natural, mas a seca é um fenômeno social. Em função da ausência de políticas públicas, de condições para que o homem do campo possa trabalhar a terra. Então, nós vivemos um problema muito mais social. Hoje o quadro Nossa Flora mostra para vocês a espécie tamarineira, uma espécie mesmo exótica, né? Não é do nosso país, mas adaptável ao nosso clima, à nossa região. É uma espécie também conhecida, principalmente no nosso estado, por ter sido uma espécie tão valorizada pelo grande poeta Augusto dos Anjos, onde, embaixo de uma tamarineira, escreveu o grande poema O Eu. É uma árvore de grande porte, que deve ser plantada em locais com grandes espaços, folhas bem agrupadas, né, galhos com tendência a crescimentos, né, grosso, que poderá ser conduzido através de podas de conformações e podas de conduções. Essa espécie ela traz um fruto muito apreciável na culinária, né, nordestina, onde fazemos do doce ao suco. Então vocês hoje tiveram o privilégio de conhecer a tamarineira, a árvore do poeta Augusto dos Anjos. E depois do intervalo, nós vamos falar da lei dos agrotóxicos. É daqui a pouco. Esse cara é o rinoceronte de Java, que chega à altura de 1,60 m e o que ele mais gosta é de lamber sal. Infelizmente, somente 12 animais vivem em florestas da Indonésia. Ele entrou na lista de extinção devido à derrubada de matas e à ação de caçadores à procura do chifre do animal para o uso medicinal.